A robótica, como seu nome sugere, é a ciência e o estudo dos robôs. O termo robô, ele se origina da palavra tcheca robot, que significa trabalho forçado ou servidão. Os robôs, atualmente, são máquinas computadorizadas feitas por seres humanos, realizam tarefas a partir de comandos dados e eles são feitos para facilitar algumas atividades no meio da nossa sociedade. Um robô, ele é um sistema composto por diversas coisas, mas os principais são sensores, manipuladores, uma fonte de energia, um software e um sistema de controle, que eles, trabalhando codependentemente, eles trabalham a fim de realizar determinada tarefa. Agora eu vou falar um pouco sobre o primeiro robô utilizado na indústria. A ideia de um componente mecânico eletrônico que ajuda o ser humano em trabalhos árduos já vem de muitos anos atrás. Porém, só no século passado foi visto a necessidade de botar o pé para frente e fazer o primeiro robô que ajuda na indústria. E foi aí que, em 1954, George Devil ele teve a ideia de construir um robô que ajudasse os humanos, por conta da atividade industrial ser uma atividade repetitiva. E foi ao longo desses anos que ele construiu o primeiro robô que foi usado na área da indústria, o Unimat. Ele, ao longo de 1954 até 1961, foi feita a construção desse robô. No ano de 1961, o Unimat começou a ser usado nas indústrias. Ele era um robô com aproximadamente 1 tonelada e obedecia os comandos a partir de uma fita metálica. O primeiro robô humanoide foi criado um pouco antes de 1937 pela Westinghouse Electric Corporation em Ohio. Seu nome era Elétrico. Ele tinha cerca de 2,1 metros de altura e pesava 122,2 quilos. Ele conseguia andar por comando de voz, conseguia falar 700 palavras e fazia coisas, vamos dizer assim, paranormal para um robô. Ele fumava cigarro, estourava balões, movia sua cabeça e seus braços. O corpo consistia em engrenagens metálicas, uma câmera e um esqueleto motorizado coberto por uma pele de alumínio. E seus olhos eram fotoelétricos e podiam distinguir luzes verdes e vermelhas. Como a robótica já está presente no mercado de trabalho hoje. Atualmente, a demanda dos robôs vem crescendo cada vez mais e substituindo o trabalho dos humanos, como trabalhar nas indústrias e, essencialmente, substituir naquelas tarefas que são perigosas, botando em risco a vida do ser humano e insalubres, como na área de solda industrial. Na biologia, eles estão usando muito alguns robôs fazer certo tipo de cirurgia para ajudar os médicos. Descobrir caminhos para a resolução de problemas, lidar com conflitos, trabalhar valores, descobrir respostas diferentes das convencionais. Esses são alguns dos benefícios da robótica, que também desenvolve a atividade motora, o raciocínio lógico, habilidades mentais por meio da programação, a criatividade, o trabalho em equipe, fortalece as relações interpessoais e propicia a criança ter contato com material totalmente tecnológico. Metodologia que chegou ao Brasil há pouco mais de uma década, a robótica tem revolucionado o processo de ensino-aprendizagem. Afinal, aprender brincando ficou mais interessante para os alunos que têm o privilégio de entrar em contato com a nova técnica. Com as crianças menores, podem ser trabalhados temas corriqueiros, como, por exemplo, textos curiosos sobre animais, trazendo para a realidade da criança. Nessa faixa etária, a linguagem é mais infantil e os projetos são mais coloridos. Para desenvolver a robótica com adolescentes, as histórias devem apresentar personagens e situações voltadas para a idade. Os alunos costumam se identificar com esses personagens e com os temas abordados, o que facilita o desenvolvimento da tecnologia. Ao se colocarem no lugar do personagem, os adolescentes costumam viver os problemas, discutindo, analisando e identificando maneiras de agir em diferentes situações. E ao desenvolverem robôs, os estudantes aprendem a usar sensores de som, toque, movimento e sob programação para transmitir missões às máquinas. Nesse contexto, é trabalhada a relação entre criador e criatura. Enfim, o ensino da robótica apresenta um novo mundo para crianças, adolescentes e jovens, que saberão muito mais sobre o funcionamento das coisas, principalmente quanto aos dispositivos eletrônicos. Ensina, sobretudo, especialmente a lidar com outras pessoas e a estar melhor preparado para o futuro. Lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na indústria da tecnologia, seja programando, desenvolvendo produtos
ou criando inovações, elas sempre estiveram por aí. Por mais que nem sempre sejam reconhecidas por seus feitos, elas podem até ser pouco lembradas, mas jamais serão esquecidas. Principais nomes do passado, mas com forte influência no presente. Irmã Mary Kennedy Keller, considerada a primeira mulher que recebeu um doutorado em ciência da computação, ela teve uma contribuição fundamental na criação de linguagens do programa BASIC, que foi criado com o fim didático utilizado por décadas, até ser substituído pelo programa Pascal, que era muito mais arrojado, seguro e tinha melhores práticas. Ela enxergou desde muito cedo um potencial de computadores como ferramenta educacional e voltada para o desenvolvimento humano. Tem o maior acesso à informação ou simplesmente como suporte de sala de aula. Ela escreveu 4 livros sobre computação e programas e as obras até hoje são uma grande referência. Ela foi uma das primeiras vozes pela inclusão das mulheres no ramo da informática. Ada Lovelace, incentivada desde muito pequena pela sua mãe cientista a se destacar na matemática, é considerada a primeira programadora de computador. E tudo por conta de seus esforços na criação do primeiro algoritmo que foi processado por uma máquina. Foi ela quem fez a máquina de Charles Babbage ser capaz de computar os valores de muitas funções matemáticas. Hoje, com certeza, não teríamos tantas facilidades se não fosse pela ajudinha de Ada.